casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Ora, muito boa noite a todos. Agora sim, já estamos aqui. É sempre isto é um one-man show e, portanto, há sempre aqui umas questões técnicas que têm que ser levadas em conta. Muito boa noite a todos, agora sim. Sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Para mais uma noite de paz, de tranquilidade, de doutrina espírita, de espiritualidade. E hoje preparem-se porque vamos ter uma noite daquelas. Muito bem, então, como já vai sendo habitual, vamos fazer aqui uma breve passagem pelos comentários, ver quem é que anda aqui, quem são eles. A Maria Mandarina, Mandarina, exatamente, Maria Mandarina. A Fernanda Oliveira, diz-nos boa noite. Boa noite, Fernanda. A Maria da Luz Paixão, a Diolinda, a Mara, a Marta, a Fernanda Ferreira, o Luís Guedelha, o Álvaro, a Dulce, o António Melro, o de Jesus Milagre, a Beatriz e tantos. Bom, eu não vou poder referenciar todos, como é óbvio, mas eu, após as transmissões, vejo cada comentário. Portanto, não se preocupem que eu estou sempre bastante atento. Muito bem, então, hoje temos mais um convidado especial. E que convidado especial! Minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de pedir-vos uma salva de palmas para o nosso convidado especial, que é 3, 2, 1. Aqui está ele. Uma salva de palmas para o homem. Não parece tanto. Eduardo Camilo, cá está ele.
Eduardo, muito boa Boa noite. noite. Seja bem-vindo aqui à Casa com o Evangelho. Muito obrigado. É um gosto tê-lo aqui comigo. Eu vou-lhe pedir. Pronto, há aqui muitas pessoas que o conhecem, mas há muita gente que não o conhece. E, portanto, Camilo, eu vou-lhe pedir que faça uma breve apresentação pessoal. Não é preciso grande coisa, mas só para... Olha, só um bocadinho para alterar aqui uma coisa, para não haver aqui o eco. Pode seguir, Então, muito Camilo. boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Eduardo Camilo e estou a responder à solicitação, ao pedido que o nosso querido amigo Filipe me fez. E eu, como é óbvio, jamais iria dizer que não, a um pedido desta natureza. Eu começo já por dizer que eu não sou nenhum palestrante, nem nenhum orador. Sou um simples trabalhador da Associação Cultural Espírita de Santarém, à qual eu pertenço e onde presto os meus serviços sempre que sou solicitado, há cerca de 10 anos aproximadamente, desde 2010, por aí. Já conhecia a doutrina, de certa forma, conhecia a codificação, e o meu conhecimento da doutrina remonta aos anos de 1975, 76, por aí. Mas não me considerava um trabalhador nunca. Eu era curioso, lia, nunca pratiquei, portanto, por vicissitudes da vida, portanto, a minha vida também não permitia na altura. Mas só depois de ter entrado para a Associação Cultural Espírita de Santarém é que efetivamente me poderei considerar um trabalhador na seara do mestre. E, essencialmente é isto. Portanto, vivo em Santarém, estou aposentado e neste momento estou confinado. Como todos nós. Como As todos nós. apresentações já estão feitas. Muito bem, muito obrigado, Camilo. Eu é que agradeço. Terminou, desculpa. Eu é que agradeço. Ok. Muito bem, então, Camilo, para então iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, eu vou fazer a prece de abertura. Vou fazer a prece de abertura e, entretanto, depois fazemos a apresentação do capítulo e seguimos para lhe dar a palavra. Querido Pai, querido Mestre, uma vez mais, aqui reunidos, disseste-nos onde estivessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu lá estarias com eles. Sabendo da tua presença, não só hoje, mas em todos os momentos, bons, menos bons, nós te pedimos que este tempo que aqui vamos passar possa ser rico em amor, rico em empatia, e que os valores mais altos da fraternidade possam confortar todos os corações aflitos, pessoas doentes, pessoas que padecem sofrimentos internos, pessoas com dúvidas, que estas palavras que aqui vão ser proferidas possam amenizar, apaziguar, acalmar e dando uma sensação de paz e de amor. Assim, Camilo, muito obrigado e pode seguir. Que assim seja. Então, Só um momento, Camilo, peço desculpa. Desculpe estar a interromper. Vamos só fazer aqui a apresentação primeiro dos capítulos. Muito bem. Estamos então no 3º capítulo. Como é hábito, começamos a desfilar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Neste momento, a noite de hoje, vamos falar sobre o capítulo número 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, este capítulo, do ponto de vista estrutural, está dividido em 4 itens. O primeiro item é diferentes estados da alma na erraticidade.
diversas categorias de mundos habitados, o destino da Terra e causas das misérias humanas, e depois, por fim, temos as instruções dos espíritos. Camilo, há vida noutros planetas? Sim, há. Que moradas são estas? É isso que nós queremos saber e com a sua palavra para nos ajudar. A palavra é sua, Camilo. Obrigado. Bom, muito obrigado. Ora bem, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Não se turbe o vosso coração, crer também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. João Evangelista escreveu isto no capítulo 14, versículo 2. Como é que nós podemos interpretar estas palavras que Jesus faz nesta passagem do Evangelho? Ora bem, Jesus com isto quis-nos ao fim e ao cabo dizer que o universo é amplo e que existe no universo vida em todos os lugares, pois as moradas da casa do Pai, como calculamos, são os vários mundos habitados. E a casa do Pai é o espaço cósmico infinito, já que o universo é infinito. Existe vida onde nós, com os nossos sentidos físicos, não a podemos detectar. Não existe um único lugar no universo que se diga ser completamente vazio. Não existe nenhum planeta ou estrela sem uma função naquilo que se refere à vida. Todos albergam vida. Todo o corpo celeste alberga vida. Podemos concluir que o universo fervilha de vida, pois o nada não existe. Porque se o nada alguma vez existisse, ainda hoje existiria. Ora, Jesus, sabendo disso, como Espírito Superior que é, deixou-nos este ensinamento imortal, quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. E disse mais ainda no mesmo capítulo: muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falar por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos ensinarão as coisas que virão. Isto também podemos ver referenciado em João. Portanto, meus caros, desde que se estabeleceu, através da mediunidade, o intercâmbio entre a humanidade terrena e os seres espirituais, que fomos sempre informados por aqueles espíritos de que outros mundos existem, ou existem outras humanidades, umas mais adiantadas que a nossa, outras menos evoluídas, mas também desempenhando a missão de se adaptarem às regras da evolução espiritual que promove o aperfeiçoamento dos seres. Portanto, as moradas são os inúmeros mundos e também os inúmeros planos de existência que existem no universo, porque além dos mundos materiais existem os planos espirituais que a maioria de nós também não vislumbra com os seus sentidos físicos, não temos essa capacidade, a maioria de nós, outros terão, mas que albergam vida. Assim sendo, concluímos que em toda a parte do universo há vida. Todos os planetas e todas as estrelas são moradas da casa do Pai. O nosso próprio planeta, por exemplo, tem toda uma população de desencarnados, como sabemos. E temos como exemplo a descrição de André Luiz, que nos fala de uma cidade no plano espiritual que é o nosso lar, assim como há outras imensas colónias espalhadas em redor do nosso órgão. É uma morada, e não é uma morada física. Deduz-se então que além dos mundos, planetas e estrelas que nós vemos no universo, existem também as chamadas esferas no mundo espiritual. As esferas espirituais, inclusive aqui do nosso próprio planeta, que o envolvem, também estão repletas de vida. Agora, se nós nos debruçarmos apenas sobre o aspecto físico da questão, é lógico que vamos sempre encontrar aqueles que afirmam que a vida inteligente somente existe na Terra e a mais lado nenhum. Sempre existiu quem pensasse dessa forma. Ora, perante isto, nós sabemos que não é necessário recorrer à literatura espírita para verificar que esta é uma afirmação que carece de verdade, já que existem inúmeros indícios na nossa história sobre contactos da civilização terrestre com outras civilizações do espaço,
Basta ver, por exemplo, os vestígios existentes em toda a América do Sul, no Oriente, no Egito, embora saibamos que a história sempre procurou ignorar e escamotear estas evidências, mas elas existem, estão cá, para nos fazer lembrar que um dia também eles já estiveram connosco, porque são nossos irmãos. Nas filosofias das ciências, quando um fenómeno é muito relatado, a chance de ser verdadeiro é muito grande. Então, sabendo que existe vida noutros planetas e que o universo é infinito, estatisticamente existirá sempre a chance de haver vida igual ou semelhante à nossa. Basta recorrermos para as matemáticas ou para as estatísticas para concluirmos que existem outros planetas semelhantes noutros pontos do universo. Naquilo que concerne à sua posição, à sua atmosfera, à presença de água, etc. Então, assim sendo, a matemática responde à dúvida dos negacionistas, porque estatisticamente isso é possível. E isto não é nenhuma teoria da conspiração, como hoje está muito em voga quando se pretende tapar o sol com a peneira. Isto é um trabalho de investigação científica. E levando em consideração o cunho científico que o Espiritismo contém no seu tríplice aspecto, verificamos que a doutrina também se ocupa, de certo modo, deste tema. No entanto, e como nós estamos numa fase da humanidade em que este assunto, apesar de não ter sido relegado para segundo plano, convenhamos que não é a principal preocupação no momento. Os próprios espíritos revelaram que o homem tem que se espiritualizar primeiro e vai ter que se evangelizar. Porque a partir do momento em que o homem se evangelizar, ele irá conseguir um progresso científico maior e mais rápido. O homem, de facto, tem efetuado descobertas científicas muito interessantes, mas muitas delas têm sido usadas para o mal. Enquanto o homem não aprender a ser bom, existirão sempre véus ou cortinas que, sendo interpostas entre os homens de ciência, os impedirão de conseguir de prosseguir no verdadeiro caminho. O homem tem efetuado descobertas científicas muito interessantes, é um facto. A verdade desta realidade extraterrena só se revelará à medida que o homem se for evangelizando e estiver melhor preparado para utilizar muitas descobertas científicas para o seu próprio bem e o bem dos seus irmãos terrenos. Sabemos que, estamos convictos, que chegará o dia em que o homem atingirá um grau de evangelização tal que poderá descobrir a verdade sem causar danos para si e para os seus semelhantes. Sabemos que já há muito tempo se admite que não poderia ser só o planeta Terra a ser habitado. E ainda por cima, habitado por criaturas, na sua grande maioria, ainda num estado de profundo atraso, tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista espiritual, científico, embora cientificamente tenhamos mostrado avanço nos últimos anos. No entanto, na harmonia da criação, admitimos a existência de mundos habitados por humanidades mais evoluídas do que estas que habitam o planeta Terra. Todavia, o planeta em que vivemos já dá mostras atualmente de sintomas claros de um progresso material bem evidentes e de manifestações espirituais com as características para o bem, para o bom e para o perfeito, sendo bem acentuadas as manifestações frequentes de espíritos mais evoluídos. Mas com a limpeza que o plano espiritual superior está já a promover ao ambiente que envolve a Terra, no sentido de retirar dela as falanges de espíritos atrasados que nela ainda atuam e que perturbam grandemente a vida no plano terrestre, então é certo que o nosso planeta passará à categoria de um mundo mais aperfeiçoado, o chamado mundo da regeneração. Agora, é um facto que existem escalas de evolução desses mundos, porque os mundos, tal como as pessoas, também evoluem de uma forma coletiva. Existe uma evolução planetária, digamos assim. Allan Kardec estabeleceu uma escala na codificação que é composta por 5 patamares ou esferas, como lhes queiram chamar. São eles os mundos primitivos, onde ainda impera a força bruta como única lei. Os mundos de expiação e provas,
onde ainda impera o mal, os mundos de regeneração, onde se processa a transição, não existindo aí expiações, mas podendo ainda haver provações. Depois temos os mundos ditosos ou felizes, onde predomina o bem, e os mundos celestes ou divinos, como morada dos espíritos puros. Então, quando pensamos em vidas noutros planetas, será que podemos comparar essa forma de vida com aquelas que conhecemos no planeta Terra? Será que esses seres se assemelham a nós? Na literatura espírita, os espíritos dizem-nos que o espírito é sempre o espírito. Ponto final. Logo, a sua apresentação espiritual será semelhante em qualquer lugar do universo. Estamos a falar em termos espirituais. Agora, como os diversos mundos que compõem o universo têm formação e aspectos diferentes, então é natural que os corpos físicos dos seres desses mundos também sejam diferentes, variando de mundo para mundo. Sabemos que ainda existe alguma resistência em admitir a existência destas formas de vida. Então, quando se fala que essas mesmas formas se poderão manifestar um dia junto de nós, a resistência ainda será maior. Isto deve, sobretudo, à ignorância do homem e, sobretudo, ao orgulho, porque em vários períodos da história da humanidade, o homem sempre acreditava ser o centro do universo. Quando, por exemplo, nos séculos XV e XVI, Copérnico e mais tarde Galileu Galilei provaram que o Sol não girava em torno da Terra, foram condenados pelo catolicismo, provando assim a ser o homem fruto do mais puro orgulho. Existem sim planetas e sistemas muito mais evoluídos do que o nosso. O nosso é apenas só mais um. Agora, o orgulho do homem faz com que ele se ache não só o melhor, mas o único. É um absurdo que revela arrogância e infantilidade. Existiram e existem estudiosos dentro da doutrina espírita, isto é importante, dentro da doutrina espírita, que sempre trataram e tratam o tema da pluralidade dos mundos habitados com a dignidade e o respeito que ele merece, por ser um tema muito rico e fascinante. Na verdade, o estudo sobre este assunto começou com o próprio Allan Kardec, que elaborou um livro, talvez seja o livro menos estudado da codificação, que é a Gênese. As pessoas debruçam sobre o Evangelho, e muito bem, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e a Gênese. A gente ouve pouca referência à Gênese. As pessoas não comentam muito a Gênese. Nesta obra ele fala deste assunto, assim como da formação da Terra, da sua composição, mas sobretudo da pluralidade dos mundos habitados. Embora o livro dos Espíritos e o Evangelho também mencionem o assunto, mas a Gênese é mais categórica, sobretudo do capítulo 1 ao 11º. Se vocês pegarem na Gênese e formos atentamente ler tudo aquilo, aqueles primeiros capítulos, são fantásticos. Kardec teve também grandes continuadores que também trataram deste tema, entre os quais talvez o mais destacado seja o Camille Flammarion, que era um astrónomo, trabalhava no Observatório Nacional Francês e que tinha um interesse muito grande sobre estes assuntos. Os seus livros estão repletos de referências astronómicas. Mas se nós formos à Revista Espírita, de 1858, onde se fala da pluralidade dos mundos, constam lá informações sobre a Lua, sobre Mercúrio, sobre Saturno, sobre Júpiter e ainda outros mundos, já naquela época. Já no século XX, temos obras de Chico Xavier, onde ele trabalhou com muitos espíritos, sendo muitos deles até cientistas, que escreveram através da sua psicografia, mas podemos referenciar os outros mais conhecidos, por exemplo, o André Luiz e Emmanuel. E se nós pegarmos numa obra de Emmanuel, que é o livro A Caminho da Luz, e aí vamos encontrar passagens onde ele revela
como os extraterrestres oriundos dos diferentes planetas da constelação do Cocheiro, que é uma constelação existente no nosso sistema solar, chegaram à Terra e misturaram-se com os habitantes do planeta, ajudando-os na sua evolução. Isto é de uma beleza fantástica. E nós não ouvimos comentar isto. Por exemplo, outra obra, o livro Novas Mensagens de Humberto de Campos, apresenta esclarecimentos sobre a vida no planeta Marte, que alguns dizem não ter vida, e outros dizem que se tiver é mais atrasada que a da Terra. Afirmações estas baseadas nas palavras de Kardec. No entanto, esquecem-se que Kardec, quando mencionou este facto, não evidenciou nenhuma discrepância definitiva. Ele foi bastante prudente na altura, na sua consideração à pergunta que fizeram. A pergunta 188 do Livro dos Espíritos, que menciona este aspecto. Ele preferiu deixar essa questão sob uma conclusão mais impessoal, ou seja, sem definir categoricamente quanto à inferior superioridade de Marte em relação à Terra. Ele não definiu categoricamente que Marte era inferior. Ele reconheceu tratarem-se de detalhes prematuros para a época, que poderiam até provocar discussões no seu tempo. De tal modo que elas, ainda hoje, provocam discussões. Isto é um tema polémico quando se fala da evolução de Marte em relação à Terra, uns dizem que é mais inferior. No entanto, hoje existem obras mediúnicas a revelar precisamente o oposto. Este assunto foi sempre muito, muito polémico em relação à Terra e Marte. Agora, é interessante notar, por exemplo, que no livro de Chico Xavier, intitulado Cartas de uma Morta, constam revelações da sua própria mãe sobre a vida noutros planetas e noutros mundos. Então, perante isto, constatamos que há aqui uma preocupação que o plano espiritual sempre teve em trazer estes ensinamentos. Eu aconselharia a ler a obra intitulada Universo e Vida, do médium Hernani Santana. É uma obra extremamente esclarecedora e reveladora que refere o futuro da humanidade, onde inclusivamente ele diz que serão comuns as excursões partindo da Terra e até as estadias do homem terreno nesses mundos. Isto é fabuloso. Trata-se de uma previsão que a literatura espírita já o mencionava na década de 70. Aliás, nós não nos podemos esquecer que a física quântica foi prevista com 35 anos de antecedência, quando André Luiz falou sobre os fluidos, onde mencionou que não existe matéria, o que existem são fluidos ou modificações do fluido cósmico universal. Portanto, não nos admiremos que venham estas entidades, estas personagens do mundo espiritual, fazerem estas revelações. Isto foi mencionado na codificação e foi tratado com detalhe em várias mensagens na revista Espírita, onde os espíritos diziam que a matéria é uma ilusão sensorial, o que existem são fluidos, são energias modificadas. E no ano 1900, um cientista chamado Max Planck trouxe exatamente essa realidade, dizendo que a nível subatómico a matéria se confunde com a energia. Ou seja, então concluímos que o Espiritismo, sendo uma verdade universal, quando para além de esclarecer todos os assuntos já nossos conhecidos, comprova também a existência de mundos habitados no universo, quer tenham eles seres espirituais ou seres revestidos de estrutura física. Então, se nós dissermos que esses seres entrarão em contacto connosco num futuro próximo e se misturarão entre nós para nos ajudar à nossa evolução com o seu conhecimento científico, espiritual e tecnológico, alguns certamente vão ficar chocados com estas revelações. Pois bem, então eu sugiro para aqueles que se chocarem com estas revelações que ouçam aquilo que o Divaldo Franco diz e afirma categoricamente sobre esse assunto. O que, aliás, já o Chico Xavier o tinha dito no célebre programa da TV Globo, Pinga Fogo, nos anos 50. Eu tenho um link de um vídeo, de um pequeno vídeo, onde o Divaldo menciona isto. Eu não sei se é possível passar o link para o Filipe, para depois, no final, ser visionado. São 3 minutos. São 3 minutos. Sim, claro. Então, eu no fim, depois eu Tá enviarei combinado. o link
as pessoas verem. Sim, senhor. Portanto, encontrando-se a Terra em transição para o mundo da regeneração, como é o nosso caso neste momento, onde a alma encontrará a calma e o repouso e acabará por se depurar, a humanidade irá experimentar sensações e desejos que a vão libertar das paixões desordenadas, do orgulho, da inveja e do ódio, onde todos, reconhecendo Deus, caminharão para Ele, cumprindo as leis divinas. Agora, ainda não existindo a felicidade perfeita, como sabemos, podemos dizer que já se vislumbra a aurora dessa felicidade, embora ainda tenhamos de passar pelas dores do parto, manifestados por acontecimentos como os que estamos a vivenciar atualmente, infelizmente. Ou seja, as moradas, todas elas, devem ser compreendidas como mundos habitados por seres corpóreos e incorpóreos, ou seja, espíritos, sendo várias essas moradas na casa do Pai. Então, nesse sentido, estamos diante de várias moradas e diferentes moradores. Moradas entendidas como mundos, globos, planetas, planos, regiões, esferas ou comunidades. Ou seja, há uma diversidade enorme no universo. Bezerra de Menezes, na sua obra, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, da médium Alda Maria, esclarece o seguinte, eu vou passar a citar. Há muitas moradas, muitos planetas, todos plenos de vida. Prodigalidade do amor do Criador. São infinitas as moradas onde o Espírito se instala como arquiteto das suas construções, elaboradas com as suas mais íntimas emanações. Tudo sob os auspícios do Pai, que por extremado amor não nega aos seus amados a oportunidade de transitar por diversos mundos do universo infinito no processo de evolução que a sua caridade incomensurável lhes oferta. Muitas moradas, criações de Deus, o amor maior, gravitam pelo universo, abrigando as criaturas sempre de acordo com as conquistas assimiladas ao longo das suas reencarnações. São inumeráveis planetas, cada um com características próprias em função de centenas de milhares de fatores que a aparelhagem da Terra, consideravelmente adiantada em termos de tecnologia, ainda não pode analisar. Isto foi dito por Bezerra de Menezes. Portanto, tenhamos a humildade de admitir e aceitar que nunca estivemos sozinhos no universo. Onde houver um ser inteligente no universo, seja corpóreo ou seja espiritual, haverá sempre uma morada. É isto que eu tenho para vos dizer acerca da pluralidade dos mundos habitados. Embora tenha também um conselho para todos. Embora este seja um tema muito fascinante, infelizmente, ainda é mal compreendido e, lamentavelmente, até por espíritas, confrades nossos, que entendem que ao abordar este assunto estamos a fugir ao essencial, que é o espírito, esquecendo eles, porém, que os nossos irmãos do espaço também são espíritos, e espíritos muito evoluídos. Um conselho que eu vos deixo é o de que não ridicularizem o assunto, nem o banalizem, porque sempre foram estes trabalhadores das estrelas que nas horas mais negras da história deste planeta surgiram para nos ajudar. E hoje, olhando à nossa volta e verificamos que o mundo está a passar um mau bocado, devemos pensar nisso. E, curiosamente, eu tenho sempre um livro de cabeceira e o livro que tenho andado a ler, isto quase que vem a propósito, ou seja, nada é por acaso. O livro que eu ultimamente tenho estado a ler de cabeceira é uma obra do Conde Rochester, uma obra psicografada, é um livro espírita, que se chama Os Legisladores. O Conde Rochester viveu no século XVII. E nós encontramos logo no início deste livro, nos primeiros capítulos, encontramos uma descrição sobre a formação da Terra dos primeiros povos que a habitaram. Povos primitivos que, em determinada altura, isto pela descrição da obra, em determinada altura surge uma doença estranha entre aqueles povos.
que vai dizimando famílias inteiras em diversas tribos. E estes seres, na sua ignorância e face à impotência para debelar a doença, porque são povos primitivos, ainda o planeta era um planeta primitivo, mesmo sem saber orar, eles, impotentes, gritam ao céu e davam uivos pedindo ajuda na linguagem deles, já que não sabiam expressar de outra forma. E a obra descreve que, de repente, por detrás de uma montanha surge aquilo a que os primitivos da época designam por um dragão alado. Não é nada mais do que uma nave. É alado porquê? Porque voa. E chamam-lhe dragão porquê? Porque emite luminosidade que eles não conseguem explicar. Quando pousa, sai de dentro dele um ser alto, belo, cabelos louros e pele branca, de complexão feminina, que transporta nas mãos um equipamento de luz e alguns tubos coloridos com uma substância com os quais vai espalhando sobre os povos, passando-a pelos corpos enquanto a luz os envolve. Este ser esteve com eles alguns dias, entre as várias tribos, verificando então que a doença foi desaparecendo até se dissipar totalmente. Depois disto, o ser entrou na nave, foi embora, deixando entre as tribos muita saudade, sendo venerado a partir desse momento como um Deus. Isto é fabuloso. Quem não estiver familiarizado com isto vai dizer, é ficção. Mas isto é uma obra mediúnica. É um livro espírita que eu adquiri no nosso centro espírita, estava à venda no nosso centro. Então como é que ficamos? Sejamos humildes e tenhamos a hombridade de admitir o óbvio, porque não podemos nem devemos dissociar estas realidades. Elas se interligam. Lembrem-se que quando nós rogamos ao alto por ajuda, ela sempre vem, seja espiritual, seja física, seja materializada ou plasmada, mas será sempre de uma forma espiritual, porque a espiritualidade envolve os mundos. Nós não estamos sós. Muito obrigado, muita paz a todos e passarei a palavra ao nosso querido amigo Filipe. Camilo, agora imagine se você fosse orador. Eu não sou orador, nem nunca tive pretensões a tal. Agora imagine bem se você fosse orador, Camilo. Olha, obrigado Eu por fiz este. uma apresentação uma vez no centro, fiz uma apresentação no centro sobre este tema. Sim, Aliás, até foram dois. Um foi sobre. Foi baseado numa obra do Divaldo, num congresso que houve. sim, Na apresentação de um livro, que eu falei sobre isto também. E depois, mais tarde, num trabalho de estudo, também levantei assim uma pontinha de véu. Mas, mas pronto, é assim, o que entristece, ao fim e ao cabo, é cada vez que se fala nisto e cada vez que nós publicamos nas sim, páginas das redes sociais, você, olha, lá vem ele outra vez, lá vem ele exato. outra vez com mais um. E tal. Mas porquê? São seres espirituais, Exato. evoluídos, que já nos trouxeram conhecimento no passado e, quiçá, ainda nos irão estender a mão no futuro. Exato. Nós não estamos sós no universo e neste planeta. Eles já nos ajudaram muito. Embora. E depois pensa-se assim: então e os espíritos? Então e eles? São o quê? Isto faz-me lembrar só muito rapidamente. Está à Havia um vontade. cientista italiano que era o Eugênio Siracusa, que manteve contacto durante muito tempo com um ser venusiano, portanto, o planeta Vênus. Ele isolava-se numa zona isolada, no campo, onde esse ser periodicamente vinha e falavam os dois. E há livros, há obras, há relatos sobre isso. E a determinada altura, portanto, os anos foram passando, o Siracusa foi envelhecendo, e a determinada altura, ele muito pesaroso, diz para o ser venusiano, que vinha aquele, agora não me recordo o nome, ele tinha um nome,
Estou triste, então, mas porquê? A minha vida está a terminar, a minha vida na Terra, depois não nos vemos. E o ser extraterreno dizia assim: não nos vemos. Vai ser muito mais fácil, porque depois vais estar na mesma frequência que eu, na mesma dimensão do que eu. Então, estamos a falar de quê, Filipe? Exato. São seres espirituais. Agora, é assim, são seres espirituais que têm a capacidade de se materializar aos nossos olhos sempre que eles queiram. É Mas são modulação seres perispirítica? pura e simplesmente. Então porque é que temos pudor em aceitar isto? Epá, com franqueza, pronto, isto é apenas um Um pequeno feedback. desabafo de alguém que Pronto. sofre todos os dias. Exatamente. Geralmente há os loucos e os génios, né? Epá, Eu acho que pronto, olha, que eu seja louco não me importa, Exato, porque esta loucura faz-me feliz. exato. Muito bem, muito bem. Camilo, obrigado por este banquete que fomos presenteados. Você é uma pessoa especial. Não. Eu partilhei alguns momentos consigo e sei o quão especial você é. Só que, lá está, há pessoas que estudam muito e depois vacilam no essencial do comportamento. Eu não estudo Você- muito, eu leio algumas coisas. Você não é o contrário, é aquilo que deve ser. É o conhecimento, mas sobretudo, posso lhe dizer aqui, que estamos em direto e as pessoas estão a ouvir, você é um exemplo daquilo que é um espírita. Não. E representa, é verdade, Filipe, digo isto, tenho telhados de vidro, eu os vidros já estão muito lascados, Eu atenção. sei. Mas quem priva consigo sabe disso. E por falar em privar consigo, portanto, vamos avançar aqui na nossa live para um momento das leituras complementares. E eu gostaria de lhe fazer aqui uma pequena surpresa Então, e convidar aqui uma pessoa para nos fazer a leitura das leituras complementares. Eu vou chamar aqui à nossa conversa Conhece este rapaz? onde é que vocês foram desencantar este ser? Ele não era lá, mas ele chegou aqui. Ele estava aqui numa morada qualquer, ó Camilo. É? Não estava à espera agora. Não estava à espera. Então, Doutor João, boa noite. Estás bom, já João? o pai se mete nestas coisas. Espera, não estou a ouvir. Espera. Só um momento. Ora, espera aí. Só um momento, João, espera aí. João, podes falar só para ver se... João, vou-te pedir o seguinte, que entres novamente na live, está bem? Vais sair e vais entrar novamente. Um problema técnico, portanto, os diretos têm esta particularidade e nós não somos profissionais. Não estava à espera. Eu não sou profissional disto e, portanto, Estava à espera. peço a vossa compreensão. Ora, João, já me estás a ouvir? Sim, vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Muito bem. Boa noite a todos. João, estavas aqui num quarto escuro. Sim, estava a ouvir. Aqui no Aqui canto da sala. No alçapão. Olha, se eu estivesse a dizer mal dele. Era complicado, era. Olha, antes de mais, boa noite então a todos os que estão a ouvir. Filipe, os meus parabéns pelo projeto, porque é extraordinário o que estás a fazer, sobretudo num tempo como este, em que as pessoas estão confinadas, não é?
Uhum. E tens todo o mérito por isso. É extraordinário levar a palavra até a casa das pessoas através do meio digital, não é? Que é o Uhum. recurso útil que nós temos neste momento. Ao Sr. Eduardo e meu pai, os meus Ora, o parabéns senhor também pela, está no céu, atenção. pelo trabalho que estás a fazer, porque isto vê-se que é fruto de uma profunda investigação que tens, que eu sei que tens, ao longo de toda a vida, uma constante leitura sobre estes conteúdos e, portanto, isto é fruto do vasto conhecimento que tens e que eu ouvi quando era criança e certamente isso influenciou também a minha vida e no sentido positivo e por isso também te agradeço por isso. Ah, e agradeço também pelo velho lema de que o mar calmo não faz bom marinheiro e, portanto, quando o Filipe diz que és de facto um exemplo a seguir enquanto espírita, eu estou aqui para conferir isso mesmo e para atestar isso mesmo, porque sei as dificuldades que tiveste, pelo menos enquanto te conheço, não é? Desde há 34 anos, e a resiliência e o profundo sentido de coragem e de luta para te tornares uma pessoa melhor, limando todas as arestas que temos ao longo da vida, e isso faz-te, obviamente, um espírita e um exemplo a seguir. E um exemplo para mim, como pai e como espírita, e agradeço-te por isso. Por isso estou muito feliz por estar aqui a partilhar este momento e agradeço ao Filipe o convite, porque fui apanhado de surpresa e não sabia sequer que tu irias fazer esta palestra, senão obviamente já teria frequentado mais cedo. Bem, Muito bem. acho que o João, Filipe tinha umas questões, não era? sim, sim. Aproveitando que aqui estás portanto, este espaço também é, para além de ter um cariz espiritual da nossa doutrina, eu acho que o tempo que estamos a passar é um tempo sem precedentes e eu gostava de aproveitar aqui, porque o teu pai falou de moradas, falou de portanto, vários planetas, mas há uma outra perspectiva que eu gostaria de adicionar aqui, que são as moradas mentais. Ou seja, cada espírito tem a sua própria morada mental, na qual, portanto, fruto da sua evolução e da lei do progresso que fez. Tu és um médico psiquiatra, estás a trabalhar com este contexto todo. Eu gostaria de introduzir aqui o tema da saúde mental para falar um bocadinho contigo a esse respeito, porque não é todos os dias que temos uma pessoa com o conhecimento que eu sei que tu tens. E, portanto, eu gostaria de fazer aqui 3 perguntas. A primeira é de cariz mais científico e era tentar perceber, João, da tua mão, como é que está a ciência neste momento na relação da saúde mental com a espiritualidade. Ou seja, em que ponto é que está a ciência neste momento relativamente à abertura da relação das doenças mentais com a espiritualidade? Se pode dar um pequeno apontamento sobre isto. Sim. A medicina, e neste caso a especialidade de psiquiatria, baseia-se num método científico, ou seja, a sua prática baseia-se numa aplicação de ciência. E a ciência, como vocês sabem, tem uma metodologia muito rígida. Essa metodologia rígida, com o conhecimento que nós temos, com o intelecto que o homem tem nesta fase, não é? Leva-nos a becos sem saída, muitas das vezes. Nós, quando nos surge alguém que, do ponto de vista psíquico, está perturbado, o primeiro passo é excluir uma causa orgânica e reviramos a pessoa de alta a baixo, passa a expressão, com múltiplos exames, quer ao sangue, à urina, ao cérebro, com a imagiologia, com punções lombares, a tentar perceber uma causa Despistar, não é? orgânica. Exatamente.
Quando isso não é encontrado, assumimos que há efetivamente alguma alteração da função neuronal, mas que com os meios auxiliares de diagnóstico que temos ao dispor, não conseguimos entender. O que se faz então é uma abordagem que queremos aliviar o sofrimento de alguém. Ou seja, mesmo não entendendo a real causa por detrás e baseando-nos em hipóteses teóricas, que são neste momento as que mais vigoram, não é? E que suportam a nossa prática, a nossa função é evoluir o sofrimento psíquico daquela pessoa. Quando alguém chega a um serviço de urgência de psiquiatria e diz que ouve vozes, nós não nos preocupamos necessariamente com o ouvir a voz, mas preocupamos com o sofrimento que essa Exato. voz lhe provoca. E assumimos que as pessoas podem perfeitamente ouvir vozes, mas desde que isso não as perturbe. Quando as perturba, e isso é observado e é mensurado, essa perturbação, porque a pessoa tem alterações de frequência cardíaca, chora ou ri, ou tem uma desadequação no seu comportamento, nós temos então que atuar. E, portanto, a farmacologia visa, sobretudo, a tirar aquele sintoma, a manifestação daquele sintoma, às vezes com um preço a pagar, que é o efeito secundário, e que felizmente cada vez mais os antipsicóticos mais recentes têm cada vez menos efeitos secundários. Aquele estigma dos primeiros antipsicóticos dos anos 50, efeitos secundários muito severos, Uhum. está cada vez a desaparecer mais, portanto, mas o estigma perdura ainda. E o estigma às vezes perdura nem só com os fármacos, mas com a própria doença mental. Fazendo a relação que tu me pediste, né? A relação que pedes, neste momento, a palavra amor, a palavra carinho, a palavra prece começa a surgir cada vez mais em alguns livros, em alguns manuais científicos. E Muito bom. porquê? Porque se percebe cada vez mais que na gênese de muita psicopatologia existe uma alteração de pensamento. A alteração de pensamento é essa que tem uma carga afetiva que é atribuída. Ou seja, imaginemos nós que estamos a contemplar um céu com nuvens a passar. Estamos a olhar para esse céu, vão passando múltiplas nuvens, e essas nuvens são como que pensamentos que vão passando. A diferença entre uma pessoa que mentalmente está saudável e a pessoa que está doente é que a pessoa mentalmente saudável fixa-se numa nuvem, não gostou de ver aquela nuvem, fixa o seu tempo, a sua energia naquela nuvem, não olha para mais nada acontecer à sua volta e atribui uma carga emocional àquela nuvem. E quando essa carga emocional é negativa, essa pessoa vai gastar energia e vai focar-se muito naquele pensamento. E quanto mais alimentar, paparicar aquela emoção negativa em torno daquele pensamento, mais perturbada vai ficar. Nós conseguimos perceber na hora, e isto é mais que provado, que uma alteração mental da nossa parte pode nos induzir alterações de frequência cardíaca, aumentando, provocando palpitações, pode induzir hiperventilação, pode aumentar a secreção de ácido no estômago, e isto de uma forma crónica, este modo de viver de uma forma crónica, leva obviamente à doença, à úlcera gástrica, a alterações cardíacas, da condução elétrica cardíaca e por aí adiante. E o funcionamento cerebral não escapa. Não escapa a ponto de perturbar a normal neurotransmissão cerebral e induzir mesmo a perturbação mental e a perturbação psiquiátrica em concreto. E, portanto, cada vez mais se entende que nós temos que ser também responsáveis pelo nosso pensamento, e lá já diz a máxima de vigiai e orai, Exato. vigiai sobretudo os nossos pensamentos, e não é afastá-los, eles vão surgir inevitavelmente. Nós não conseguimos controlar o aparecimento de pensamentos, mas conseguimos controlar o quão importância damos a esses pensamentos e a carga emocional que atribuímos. Nós somos capazes, de uma forma consciente, decidir se queremos atribuir uma carga emocional negativa a um pensamento ou não. Ou se, por outro lado, podemos fazer um esforço mental e pensar assim: ok, eu não gostei do que aconteceu com determinada pessoa, mas eu emocionalmente quero pensar numa coisa positiva. E, portanto, logo aí já estou a fazer um esforço consciente e estou a mudar e muito a carga emocional atribuída àquele pensamento. Isto concorre para evitar uma perturbação, para a pessoa não se irritar, no mínimo não ter uma subida da sua frequência cardíaca e de uma forma crónica não atrair doença.
Sabe-se cada vez mais também que existe uma associação, e fugindo agora ao campo da psiquiatria, Uhum. mas à psico-oncologia, que o nosso padrão mental também está em muito determinante do desenvolvimento de doença oncológica, e portanto, há uma simbiose, muito profunda entre os nossos pensamentos e a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Não sei se foi de encontro Sim, sim, àquilo que muito pretendia interessante. explicar. Então poderíamos, de certa forma, não é concluir, mas o pensamento que me veio foi a cronicidade de maus pensamentos conduz Uhum. ao aparecimento de patologias do foro neurológico. Exatamente, exatamente. Ou seja, E essa crueldade, obviamente que há outros fatores. Há fatores claro, claro, genéticos, claro, obviamente, claro, há claro, claro. múltiplos fatores para o desenvolvimento da doença, mas há fatores sobre os quais nós conseguimos intervir. Quando dizemos assim, a pessoa desenvolveu um cancro do pulmão, mas ele já tinha pessoas na família que desenvolveram cancro do pulmão, mas ele fumava. Ou seja, era um fator que ele Exato. tinha e que ele podia perfeitamente controlar, não é? Fazer um esforço para deixar de fumar e abolir esse fator. Do ponto de vista da doença mental, obviamente que há muitos fatores, hereditários, etc., mas a forma como nós, de uma forma consciente, lidamos com as nossas emoções e controlamos as nossas emoções, vai ter, obviamente, impacto no outcome que temos da doença, quer física, quer mental. Muito bem. Tal pai, tal filho. João, só um último apontamento. O mérito não é do É. pai, é do filho. Não. João, as pessoas estão em casa, estão confinadas. A Sim, probabilidade de haver maus pensamentos, de haver quadros de patologia depressiva a probabilidade é muito alta neste momento. sim, Portanto, sim. tu, enquanto profissional, enquanto médico, psiquiatra, o que é que podes dizer à pessoa, uma mensagem final para que a pessoa eduque a sua saúde mental? Sim, esse tema é interessante e, de facto, nós temos indicadores reais de que as coisas, do ponto de vista mental, não estão a correr muito bem. Um indicador severo é, de facto, até a taxa de separação e de divórcios durante esta fase. As pessoas estão mais tempo em casa, estão mais tempo em convivência com familiares e num processo em que não podem sair de casa. Uma coisa é estar a conviver com o familiar, mas poder sair de casa, poder divertir-se, poder ter um estilo de vida que lhes dê prazer. Outra coisa é fechados em casa, com as limitações que isso acarreta. Vivemos Pois. numa era em que temos acesso à internet, temos televisões, smart TVs, smartphones, temos imensa tecnologia à nossa Uhum. disposição, mas mesmo assim falta qualquer coisa. E o Claro. sair de casa tem obviamente impacto. Um dos impactos, aliás, um dos fatores é a luz, a luminosidade. Uhum. Nós somos, enquanto humanos, temos uma carga de fatores circadianos, ou seja, nós dependemos e somos influenciados pela natureza, nomeadamente os ciclos de luz. Nós vivemos num país considerado dos países mais luminosos, a Lusitânia, não é? E, apesar de tudo, estamos agora confinados e com as limitações que temos ao acesso à luz. Portanto, um dos grandes, uma das grandes dicas que eu acho que é importante dar às pessoas, e sobretudo numa fase como esta, em que chove lá fora e que está escuro e que as pessoas Uhum. até pensam assim, até é ótimo ficar em casa, dos grandes aspectos é a pessoa poder apanhar luz e pelo menos 10 a 20 minutos por dia, a pessoa Uhum. conseguir, nem que seja junto à janela, ou se puder, obviamente, sair à rua, à volta da casa só, ou no pátio, Uhum. expor-se Sim, sim. tal. E isso vai ter influência nos seus níveis de vitamina D e vai influenciar em muito o seu estado de humor. As pessoas ficarão menos depressivas, têm um sistema imunitário muito mais funcionante e, portanto, isso é algo que é importantíssimo e que é descurado, que as pessoas acabam por Uhum. ficar em casa e acomodam-se na televisão, na leitura ou com Uhum. outras atividades. Portanto, tentar ir à rua. Depois, nós tínhamos uma referência que é o psicólogo Maslow que definiu a pirâmide das necessidades humanas básicas e, na base dessa pirâmide, ele colocou a alimentação, o sono, hum,
a respiração, etc. E, portanto, nesta fase, sobretudo mesmo estando em casa, as pessoas não devem descurar por essas necessidades. Garantir que têm um sono adequado, com horários bem definidos, que não fiquem pela noite dentro a ver televisão, que não vão para a cama a olhar para o telemóvel. A luz dos ecrãs dos telemóveis vai roubar o efeito da melatonina. E as pessoas às vezes tomam medicação para adormecer, tomam melatonina, tomam Vale Desperta, etc. E depois estão a olhar para o telemóvel na esperança de adormecer. E está a ser um efeito contraproducente. Portanto, zelar sobretudo pelo sono. Nós passamos mais ou menos um terço da nossa vida a dormir e negligenciamos em muito essa atividade. E, portanto, há que respeitar o sono, ter uma adequada higiene do sono. O momento de ir para a cama deve ser respeitado e a pessoa deve descansar adequadamente. E isso vai influenciar, obviamente, os níveis de humor, vai fazer com que as pessoas tendencialmente estejam mais bem dispostas. Depois, a alimentação também é importante. A pessoa evitar alimentos hipercalóricos, fazer várias refeições ao longo do dia e prezar por uma alimentação variada, com frutos, com vegetais, tudo aquilo que nós sabemos da roda dos alimentos já desde crianças, mas que muitas das vezes negligenciamos. Portanto, zelar nesse sentido. O exercício físico é a mesma coisa. Deve a pessoa procurar mobilizar-se. Não é preciso esfalfar-se, estar aí a suar imenso. Basta fazer alguma mobilidade, uma caminhada, 30 minutos e associar isso à exposição de luz, preferivelmente. Depois, do ponto de vista psíquico, obviamente que vão surgir alguns pensamentos. Nós ligamos a televisão, vemos as notícias que nos servem e que nos deixam a uns com muito medo, a outros já com sentimento de ok, estou farto disto, é sempre a mesma coisa. O que é certo é que se vive uma situação de pandemia, vive-se uma situação em que os hospitais estão saturados, as urgências estão saturadas e às vezes a preocupação não é necessariamente doentes de Covid, que do ponto de vista sintomatológico até estão bem, mas doentes que estão mais graves e que o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de dar resposta. Tivemos situações de AVCs, de infartos agudos do miocárdio, em que as pessoas estavam em casa e não pediram ajuda com receio de ir à urgência e de ficarem infectadas por Covid. E, portanto, as pessoas realmente têm que ter consciência de que o sistema está saturado e que devem pedir ajuda realmente quando ela é necessária e evitar a infecção, obviamente. Depois, do ponto de vista desta gestão de pensamentos, obviamente a pessoa deve tentar gerir o seu pensamento, procurar ter uma atitude otimista, procurar ter atividades de lazer que lhe deem prazer. Nós às vezes temos a cultura de que o prazer cai no ócio e que é quase que é algo que nós não deveríamos fazer, deveríamos era que estar constantemente a trabalhar, mas nós para podermos ajudar o outro, para podermos trabalhar de melhor maneira, temos que ter os nossos momentos de lazer, temos que nos acarinhar a nós mesmos e procurar ter atividades que nos deixem felizes. Obviamente, se também procurarmos alguma atividade que possa ajudar alguém, vamos ficar ainda mais felizes. Verifica-se cada vez mais que quando nós temos ações de voluntariado, uma ação em que ajudamos alguém, em nós mesmos criamos uma sensação de bem-estar e que do ponto de vista psíquico é útil também, porque evita a doença. A pessoa sente-se útil. Muitas das vezes a depressão resulta do ócio, resulta da noção de que a pessoa diz muitas vezes eu não estou aqui a fazer nada, o sentimento de inutilidade. Mesmo as pessoas que estejam desempregadas, sobretudo nesta fase acontece, pessoas que não tenham uma atividade específica, se procurarem ajudar alguém, realizar alguma atividade que possa beneficiar o outro, vão ter um sentimento de utilidade, no mínimo isso, e obviamente o facto de ajudar o outro já é bom, mas em si próprias as pessoas sentem-se bem e isso vai obviamente evitar se calhar sentimentos depressivos e sentimentos em que as pessoas querem realmente ficar metidas na cama e não fazer nada. Ok? Não sei se era isto que pretendias que eu... Brilhante, ótimo. Ok. Mas alguma dúvida que tenhas, estou a dispor também, Filipe. Ok, grato por isso. João, vamos fazer a leitura complementar então, seguindo o nosso trabalho. Muito bem. Depois o teu pai irá fazer o favor de fazer a prece de irradiação para os nossos cartões e fazer a prece de fecho. E depois falarei um pouco convosco para nos despedirmos de quem nos ouve. João, avança então, se achas Muito favor. bem. Ok. Vou então fazer a leitura.
Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Coração puro. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não vos ensombre o roteiro. Alguma na experiência. O João já vem, só um momento. Temos aqui os problemas técnicos dos diretos. Ora, só um momento. Só um momento. Vamos aguardar pelo João. Ok. João. O João não está a conseguir entrar. Vamos tentar que ele entre. Muito bem. Não podemos perder mais tempo, estamos em direto. Vou fazer aquele livro, se deixa eu ver. Exato. Eu vou fazer uma breve leitura, depois o João falarei com o João. Muito bem. As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se perdem. Vamos ver se ele consegue. Não estou a conseguir. Muito bem. As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se perdem. Na maior parte das vezes, as pessoas vivem sobre automatismos sem valorizar estes inestimáveis recursos divinos. A saúde, o sono, a razão, aquilo que o João estava a falar, a saúde, o sono, a razão, os fenómenos digestivos, a respiração, os órgãos dos sentidos, os movimentos são tesouros colocados por Deus a teu serviço e não te dás contas da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão para adquirir outros bens que são secundários. Para a pensar no significado de cada um desses dons e resguarda-os dos fatores que os consomem. Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco. Camilo, vamos avançar então. Vamos fazer a prece. Peço-lhe o favor que tenha atenção os nomes no nosso livro de pessoas para ajudar, está bem? Obrigado. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e rogamos que nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado de que carecemos, para alcançar a luz espiritual que nos elevará à categoria de Espíritos de Deus. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que abençoe os nossos passos e nos ilumine os caminhos da terra com a sua divina luz, para que possamos percorrê-los em perfeita harmonia e segurança. Rogamos a Jesus o perdão das faltas cometidas, assim como das ofensas com que houvermos ferido os nossos companheiros de jornada terrena. Rogamos paz e luz para o nosso espírito, assim como para todos os que nos são caros, e também para os nossos obsessores, a fim de os podermos ter um dia como amigos e reunidos e levarmos o nosso agradecimento ao Senhor. Rogamos a Jesus proteção e amparo para os irmãos necessitados, especialmente para aqueles cujos nomes se encontram inscritos para a irradiação, para as vítimas da pandemia que neste momento assola o mundo, para os enfermos que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nos lares, onde quer que se encontrem. Coragem e força para os profissionais de saúde, para crianças e idosos, para que possam encontrar mãos amigas que as conduzam ao seu caminho. Rogamos finalmente a Jesus, nosso Mestre, proteção e amparo para todos os nossos irmãos encarnados, neste ou em outros mundos, pedindo ajuda para que o plano divino se possa manifestar na Terra
através da abnegação e do amor dos nossos irmãos das estrelas, seres benevolentes que também têm como seu líder espiritual Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, tivemos aqui umas lições e peras. Eu espero que esta noite tenha sido uma noite de agrado para todos. Para mim, que estou aqui convosco, estou de primeira fila e não tenho palavras para agradecer a Deus e aos irmãos benfeitores me terem colocado neste lugar privilegiado. Camilo, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. E Nós sobretudo agradeço a surpresa que me foi feita, porque eu não estava à espera. é Uma assim, cerejinha no topo do bolo. você merece. Olha, Obrigado, Filipe. nós fizemos várias vezes dupla no trabalho e é um gosto ser doutrinado por si. Era isso que tinha para lhe dizer. Eu partilho da mesma opinião. E há, Sempre gostei do Filipe, independentemente, é lógico que gosto de trabalhar com todos, mas claro. temos que ter mais afinidade com uma outra pessoa. Claro. Camilo, cumprimentos ao João, ao Um Francisco abraço. e à sua esposa. Muito obrigado. Muito obrigado por este E banquete que nos deu. Um abraço a todos os que estão presentes, que eu não consigo visionar, mas É depois é verdade. indiferente. Adorei. Acho que adorámos todos. Um grande abraço. Especialmente Beijinhos eu. a todos. Obrigado. Uma boa semana. Trazendo paz e esperança de ver outra noite igual. Estou João Pedro. Já não consigo comprar por nada. Depois consegui falar contigo agora no final. The sky so bright, we'll never see Eu estava à espera que a light. ele disse que It's hard to say. isto ainda está em fase experimental e ele também não conseguiu. Holy night, angel. Não estava à espera disto, não estava. A mãe ainda nem soube.